Olá, famílias, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, eu sou Renato Catiador Teles, médico formado pela PUC Campinas em 1988, sou especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e sou mestre em saúde da criança e do adolescente na área de pediatria pela Unicamp. Hoje eu resolvi passar por aqui para falar sobre a consulta de pediatria e por que eu vou falar sobre esse tema. Na verdade, vou falando sobre esse tema porque conversando com colegas, observando, eu observo muito as coisas, eu vejo que alguém está banalizando as consultas, eu não sei quem. Em que sentido? Banalizando no sentido de falar assim, ó, não, a pediatria é uma consulta para pesar e medir, é uma consulta rápida, vou fazer um encaixe, não dá para fazer um encaixe para pesar e medir. Ou mesmo as pessoas que não são especialistas na área acham que é isso, pessoas médicas. E não é. A maior missão do pediatra é ele acompanhar não somente o crescimento, e o crescimento você vai ver por meio das medidas, quer seja de cabeça, peso, altura, você vai também acompanhar o desenvolvimento do ser humano. Você vai acompanhar e vai tentar identificar possíveis desvios da normalidade desse desenvolvimento para poder referenciar para quem seja necessário. Então, exemplo, a pessoa está tendo um problema de sensibilidade, ela não consegue pisar numa grama, numa areia, ela não consegue vestir uma roupa porque incomoda. Você que vai tirar isso numa consulta, você médico, e referenciar, por exemplo, para um terapeuta ocupacional. Isso parece que é uma coisa simples, fácil, mas não é. Você está ajudando muito essa pessoa e esse resultado só vai aparecer lá na frente. Então, muitas coisas que o pediatra faz, parece que não é nada, mas não, é muito importante. E você só vai perceber que foi feito ou que foi deixado de fazer lá na vida adulta. Como, por exemplo, você, geralmente acontece mais na mulher, ter uma osteoporose, e essa osteoporose ela teve muito a ver com uma baixa ingesta de cálcio na vida de criança. E quem que teria que perceber isso em primeiro momento? O pediatra. Como é que é uma consulta de rotina? Bom, a consulta de rotina ela já envolve, como todas as consultas, um primeiro momento. Há uma combinação do médico com a família. Marca-se um horário. E tanto o médico tem que respeitar esse horário, ok? Teve uma urgência, atrasou uns 5, 10 minutos, mas não dá para trazer 1 hora, 2 horas. Bem como a família. Ela marcou, ela tem que ir. Ou ela tem que avisar com uma antecedência grande, de o quê? 3 horas pelo menos que não vai. E também, quando vai, chega na hora. Não dá para você atrasar 20, 30 minutos numa consulta, porque também o profissional que está atendendo, ele está organizando o espaço dele. Eu, particularmente, eu entendo que muitas vezes as coisas acontecem. Então, você está com um bebê, por exemplo, pequenininho, está saindo de casa e ele fez bastante cocô, vazou a fralda, foi até a nuca aqui, eu tenho que parar e dar um banho. Eu já considero esse tipo de atraso numa consulta. Então, é que numa consulta de rotina eu deixo 1h30, já considerando isso. Mas se você vai atrasar meia hora, muitas vezes não dá. Não dá por quê? Porque eu vejo aqui que a consulta de rotina, você chega lá e fala assim, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Você tem alguma dúvida? Então, geralmente eu pergunto isso para os responsáveis. Tem alguma dúvida? Quando a criança já fala, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim vai, eu vou questionar a criança, vou conversar com ela, eu vou fazer perguntas que podem parecer até bobas, como, por exemplo, perguntar, e aí a escola, você gosta? Como é que é lá com seus amiguinhos? Poxa, muitas vezes essa pergunta que parece boba, não é de brincadeira, aparece coisa, a criança fala que não gosta. Por que você não gosta? Eu não gosto porque eu me sinto mal por conta de que o fulano de tal faz isso, isso e isso. Aparece alguma coisa que não tinha, e às vezes até tem uma surpresa do responsável, não sabia disso. Então, a consulta, ela tem um comprometimento de todo mundo chegar na hora, todo mundo atender na hora, e ela tem que ser acolhedora.
Ninguém pode ter pressa na consulta, nem o profissional, nem o paciente, não pode ter pressa. A consulta é demorada e se você é aquela pessoa que quer tudo rápido, infelizmente você não sabe o que é uma consulta de rotina. É impossível ter uma consulta com menos de meia hora pensando em cabeça até os pés, porque criança chega com uma roupa, sai com outra, faz xixi, vomita, um monte de coisa acontece, principalmente com os bebezinhos. Então, na consulta de rotina, depois que passou por dúvidas que você não tem, cabe ao profissional, ao pediatra, ele começar a escanear o paciente. Então ele vai ver como que está o comportamento dele na escola, em casa, para poder identificar um transtorno de comportamento. E quando você tem um transtorno de comportamento, esse transtorno tem que ficar claro que ele não é só um lugar, não é só em casa. E depois na escola ele é super bonzinho. Opa, aí tem alguma coisa. Não, ele tem um problema que se mantém em todos os ambientes, aí a gente tem um problema de um transtorno naquela criança e a gente vai identificar e vai referenciar ao profissional que vai trabalhar aquele ponto específico. Ainda nessa questão de escanear o paciente, você vai perguntar sobre sono, e muitas famílias não sabem sobre sono. Por exemplo, um tempo de sono. Você vê que essa criança precisa dormir mais. E que se não dormir mais, a gente sabe, vocês devem saber, que a falta de sono ela pode levar a um déficit de atenção, ser prejudicial a uma aula, ao aprendizado. A falta de sono ela pode contribuir para uma alteração na imunidade, pode atrapalhar o sistema imunológico. A qualidade do sono é uma criança que está roncando, tem apneias, que são faltas de ar. Às vezes a família acha que é normal roncar. O pai ronca também, eu escuto muito isso. Não, não é bem assim. O pediatra vai querer saber como que está a rotina do médico de vista, do oftalmologista, vai perguntar sobre a audição, ele vai referenciar para uma audiometria num momento determinado, em torno de 5, 6 anos, para fazer uma audiometria de triagem. O pediatra vai querer saber como que está o segmento odontológico. E voltando naquele início aqui que eu falei, quando ele vai escanear a alimentação, é ele que vai ver, por exemplo, quanto a criança está ingerindo de cálcio. E o alimento que é mais rico em cálcio é o leite, mas não é todo mundo que é obrigado a tomar leite, não é todo mundo que gosta. Tem as pessoas que têm alergia, tem as pessoas que são intolerantes. Mas se não está ingerindo cálcio suficiente, o pediatra vai ter que ou referenciar para o nutricionista e ver se consegue ingerir a quantidade necessária por meio de alimentação, ou se vai ter que suplementar, para não ter que pagar um pedágio lá na frente, que seria uma osteoporose. E que aí o reumatologista, o ginecologista vai falar, agora não tem mais o que fazer. E não tem. O pediatra, ele vai questionar sobre o cartão de vacina. E vocês que são responsáveis por crianças e estão acostumados a ver cartão de vacina, vocês percebem o quanto é quase que impossível ver cartão de vacina. Uma criança que já fez um monte de vacina, você tem que olhar a data. Por exemplo, uma vacina de febre amarela. Hoje, o calendário brasileiro ele fala que acima de 5 anos de idade é uma dose, abaixo são 2. Ele tem uma dose lá, mas você tem que ir lá ver quando que foi feita essa dose, com que idade. Dá trabalho para ver cartão de vacina e não é todo mundo que tem paciência não. O pediatra ele vai ter que saber como que está a qualidade da urina, se essa urina está muito concentrada. Ele vai precisar e vai mostrar para o paciente, principalmente para as crianças, como é que é a característica das fezes. Se dói, se não dói. Vai ver como que essa criança senta. Ele vai, ainda voltando na questão de sono, vai ver se uma criança de 6 anos está urinando na cama, que às vezes é normal. A família não fala nada. A família não vai falar sobre, olha, eu estou correndo atrás de dar comida na boca do filho com 4, 5 anos, porque não para quieto, e eu morro de medo que não come. Não está normal. Não está normal. Então, o pediatra, ele precisa buscar coisas que não são faladas na introdução da consulta, e que são problemas que a família que não é da área não sabe. E se tem algum pediatra aqui que está ouvindo o que eu estou falando aqui no canal, ele tem que saber que não dá, você não pode só pesar e medir. E pesar e você examinar com roupa. O médico não é costureiro que vê roupa, a gente vê ser humano. Você precisa identificar se tem uma lesão suspeita, que pode ser uma lesão maligna lá na frente, e referenciar para um dermatologista. O pediatra é um especialista.
o dermatologista, o endocrinologista, o pneumologista, ele é um subespecialista. Se for para você, pediatra, encaminhar todo mundo, alguma coisa está errada no seu conceito, alguma coisa está errada na sua formação. Vocês já imaginaram um pediatra de centro de saúde, de postinho, encaminhar todo mundo que ele vê? O paciente vai ficar em fila de espera há anos, porque não chega. Então, gente, o que eu quero comentar com esse vídeo é que, assim, que a consulta de pediatria de rotina, você, médico, tem que dar um espaço grande para ela, porque ela é importante. Você que é pediatra, assim como eu, escolheu pediatria, imagino que foi por uma coisa. Que coisa você escolheu? Você escolheu para poder ajudar no crescimento, no desenvolvimento de um ser humano. Nós, quando estamos vendo crianças pequenas, nós estamos ajudando a gerar um adolescente. O adolescente não cai, pá! Com 10 anos virou adolescente. Não, ele é fruto do que veio nesses 10 anos que você ajudou a família a moldar. Você, pediatra, você tem que estar pensando, além do desenvolvimento, no crescimento. Você é a primeira pessoa a identificar um possível distúrbio do crescimento para referenciar para o endocrinologista. Não dá para uma família ir para o endocrinologista achando que o filho está muito alto ou muito baixo por conta dela, porque ela não foi avisada pelo pediatra na rotina. Então, para isso, precisa de tempo, você precisa dar tempo para a consulta. E você, família que vai lá, entenda que o pediatra é um especialista. Quando o pneumologista, por exemplo, está vendo só a parte de pulmão, o alergista só a parte alergológica da pessoa, o pediatra está vendo tudo. O pediatra está vendo tudo, ele está preocupado com tudo. Então, a consulta é demorada. Ah, eu não vou naquele médico porque ele demora muito numa consulta. Pô, se ele não está batendo papo, não está brincando, ele está te orientando, não está focando, ele está trabalhando para o bem-estar da família. Você acha que ele está lá 1h30, 1h15, 1 hora, brincando? Não, ele ia brincar de outra coisa, correto? Pessoal, pediatria é muito difícil, não é fácil, não é fácil. Eu espero muito ter podido contribuir tanto para a pediatra quanto para você responsável por criança. Vá preparado, organize a sua consulta, não reclame que a consulta foi demorada, porque o médico estava pensando no melhor. Se só essas informações que eu estou passando para você está durando mais de 15 minutos, imagina a consulta. Quanto tempo não dura, tá bom? Espero muito poder ter contribuído para vocês entenderem como que é uma consulta de pediatria e para vocês se organizarem. Eu estou indo numa consulta que dura 5, 10 minutos de rotina, alguma coisa está errada, tá bom? Forte abraço para todos.